tarde, Brasil. Boa tarde, Mundo da Dança. Eu hoje com vocês aqui no programa Plateia, esse dia 19 de julho aí, véspera já está recebendo aí o Papa Francisco na Cidade Maravilhosa. Eu recebo aqui dois grandes nomes que eu tenho, na minha opinião, tem grande relevância na dança e tem uma relevância no assunto que a gente vai debater aqui. O assunto hoje que a gente vai levantar no programa Plateia é um assunto que eu venho já debatendo há muito tempo e me chamou a atenção, me apressou a fazer um programa agora para começar, porque eu acho que tem muito mais pessoas para serem ouvidas ainda, que é falar sobre os festivais de dança no Rio de Janeiro. Tá? Isso aí hoje é o nosso tema, a gente vai debater. Mas antes de eu chamar os nossos convidados aqui, eu quero dizer que, lamentavelmente, o Rio de Janeiro passou por uma situação desagradável na quinta-feira passada agora aí, aliás, na quarta-feira passada, com o que aconteceu lá no Leblon. Aquilo ali não corresponde, não é a realidade das manifestações brasileiras, não é a opinião da maioria, e aquilo ali é um recado muito triste para o governo. Eu, infelizmente, tenho ouvido muito no dia a dia de pessoas querendo alimentar um pouco essa violência aí. Eu acho que isso está errado, não é o caminho, e eu acho que é um caminho muito perigoso para essa nossa democracia. Que eu ainda acho que a nossa democracia é frágil a partir de que você tem dentro do Senado, dentro do Congresso, corruptos que ainda fazem leis e estão administrando nosso país também. Então, eu acho que o Estado, o que foi feito até agora também com as vozes aí que se levantaram das ruas, foi muito pouco. Muita coisa foi levantada no Congresso, mas na prática mesmo, isso não foi feito ainda. Então, talvez os nossos governantes aí estejam brincando com uma coisa muito perigosa que são as massas. Não essa massa violenta aí, tá? Essa massa violenta eu, como cidadão, eu condeno. Eu acho que tem formas e formas de se manifestar e eu acho que isso não representa aí a opinião de quem está querendo que mude o Brasil para melhor. Mas vamos ver a ficha limpa, né? Vamos ver o que vai dar aí. Bom, gente, eu recebo aqui hoje a Mariângela Damiani, que é coreógrafa e diretora também da Crisales. Tudo bom, querida? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda aí para o nosso programa hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os festivais, não? Vamos conversar aí. Então, tá bom. Também recebo o coreógrafo e professor, o Fernando Bersotti. Esse Fernando, que recentemente esteve aqui na rádio trazendo uma das suas pupilas, que foi a Giovana Simões, que ganhou uma medalha de prata aí no Valentina Kozlova Competition Ballet, que aconteceu em Nova York. Fernando, bem-vindo, querido. Tudo bom com você? Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, gente. Que legal. Vamos conversar bastante hoje, tem bastante assunto. E a gente tem uma visita aqui também, apresenta ele, qual é o nome dele? O nosso querido Pedro. O Pedro, aqui. Pedro que está aí com a camisa aqui. Está com a camisa aqui, ele está no cantinho, só acompanhando. Tudo bom, Pedrão? Tudo. Beleza, seja bem-vindo também. Bom, gente, o assunto hoje, então, é o mundo dos festivais. Eu tenho uma seguinte opinião, que muita gente me critica por essa opinião, mas eu sempre assumi aquilo que eu falo, porque eu falo primeiramente com responsabilidade. Eu não falo nada da boca para fora, sou contra daqueles que dizem tem que jogar no ventilador. Não. Eu acho que o que você coloca, seja positivo ou negativo, tem que ter responsabilidade. E eu sempre tive uma opinião muito contundente com relação aos festivais de dança no Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro, pela vitrine da dança que é, e que foi também, para mim, eu acho que eu vou dizer que foi, porque o estado que se encontra atualmente não é dos melhores, a vitrine da cultura no Brasil. E a dança de 80 para cá, de 90 para cá, ela decaiu no Rio de Janeiro completamente. Ela perdeu sua linha de continuidade a partir de que a gente perdemos muitos nomes da dança e não houve uma renovação. E aí as academias parece que também começaram a ver nesse nicho de festival aí uma forma de ganhar alguma coisa para sustentar no seu negócio. Porque uma academia de dança é um negócio. Se alguém vir me dizer que não é, então ela é ilegal para uma empresa. Uma academia de dança é uma empresa, então ela tem que saber lidar tanto na área artística como na área de gestão aí. E o Rio de Janeiro, eu estava acompanhando o Face aí, teve uma moça, não vou citar o nome, mas quem vai ver, está ouvindo o programa também, deve saber de quem eu estou falando. Eu poderia até dar nomes, eu vou dar o nome sim. Foi aquela jovem Cristina Mota, acho que Cristina Mota, sim, lá da Encena, companhia de dança da Ilha do Governador. Me chamou a atenção, primeiro parabenizei ela, até quando eu vi aquela mensagem, por ela ter colocado para fora aquilo. E depois me entristeceu e mostrou, deixou bem claro que é um pensamento muito pequeno
de uma pessoa que é uma profissional que deve ser respeitada, né? Que ela coloca depois um outro texto lá, parabenizando suas pupilas porque ganharam o prêmio no festival tal. Eu achei aquilo meio contraditório quando ela expressou uma opinião, que até eu coloquei depois. Eu acho que quando acontece com a gente reclama, né? Mas quando conta com os outros, está tudo certo. E aí ficou muito claro essa posição, viu, Cristiano? Até se você quiser depois participar do nosso programa, é só entrar aí no nosso Face, que é redervc.com, e você participa fazendo sua pergunta ou colocação para a gente aqui. Eu achei estranho, porque eu acho que a partir de que você detonou mesmo, que é uma realidade que acontece nesses festivais aí, talvez não em todos, e deixou muito claro depois quando você coloca que um outro lado, é como se, tipo, bom, é porque você ganhou, então por isso que você falou, ou perdeu, você falou aquilo e ganhou, está falando isso agora. Então é uma coisa muito, muito estranha assim, com a profissional. Acho que começou bem, mas acabou mal, na minha opinião, tá? Nada pessoal, é apenas uma opinião profissional. E aí, Mariângela, e esses festivais, você como educadora também, como é que a gente pode... o que eu acho o seguinte, também não adianta só criticar os festivais, né? Eu acho que a gente também tem que chamar essas pessoas para o debate. Mas eu te pergunto, será que elas estão preparadas para um debate? Pois é, Edésio, eu não estou muito por dentro dos festivais em termos de acompanhando festivais, né? Já tive uma época que eu já estava bastante, agora nem tanto. Mas observo aí, acompanho os debates, acompanho os anúncios. E o que me preocupa, como dança educadora, é a questão do o que você está levando para um festival. O que os profissionais de dança, os que estão à frente dos festivais, né, aqueles que levam as suas meninas e seus rapazes para um festival, se eles estão levando realmente aquele jovem para o festival por um talento dele, ou será que estão levando por um gosto pessoal? Então, a questão que eu fico indagando é a posição que você está colocando, o posicionamento que você coloca, a expectativa que você coloca nesse jovem e que às vezes nem tem um talento dessa forma. E aí, o que você vai gerar nisso, né? Qual é o problema que você vai trazer futuro para isso? Agora, Fernando, indo um pouco nessa linha de raciocínio da Mariângela, eu farei uma outra pergunta. Não tanto com o que você está levando, mas quais as propostas desses festivais? Como é que você vê? Eu, na minha opinião, eu vejo muito igual. Parece que um copia do outro modelo e lança no mercado. Como é que você vê essa questão de formato desses festivais de dança? Né? Porque também depois a gente vai entrar numa outra linha, que é também separar o que é festival de dança profissional, o que é uma produção profissional. Né? O formato é esse mesmo, é uma cópia, literalmente. Você vai nos festivais, você vê a mesma coisa, inclusive até a mesma banca, muitas vezes, não há rotatividade, não modifica isso. Eu digo que a banca muitas vezes está até viciada já, né? E ver sempre as mesmas pessoas, e ver sempre os mesmos grupos dançando, e aí começa a ter aquela preferência, enfim, engloba uma série de coisas, né? Eu acredito que os festivais eles ganharam muita força depois do ano 2000, né? Porque eu acho que na década de 90 a dança até cresceu bastante, que ainda existiam galas em homenagem a grandes artistas, a grandes bailarinos, e depois do ano 2000, naquele período que o Teatro Municipal ficou fechado, foi o período que eu acho que os festivais ganharam muita força, porque, na verdade, a dança perdeu um parâmetro, né? A dança ficou... Até então, as pessoas tinham aquela coisa, no mínimo, eu quero ser bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Era o mínimo que as pessoas poderiam desejar. E o teatro ficou fechado, se eu não me engano, acho que 4 anos. E não parece, mas 4 anos é muita coisa. Nós ficamos 4 anos... já faz diferença. Nós ficamos 4 anos sem ter um espetáculo de uma companhia profissional no Rio de Janeiro. Foram 4 anos perdidos na dança aqui no Rio de Janeiro. Então, tiveram gerações que começaram dança sem saber o que é dança, achando que dança era participar dos festivais. E lógico, as escolas, as academias têm que ir para o festival? Tem que ir para o festival. É como você falou. É a propaganda também da escola. É importante hoje em dia ir. Infelizmente, as academias, para se manterem, elas têm que ir.
Senão acontece que fecha. Você acha que esses formatos, você falou, são com todos iguais, então, é praticamente uma cópia. Aí vem até a questão do ponto de vista da Mariângela, que é a questão pedagógica também. Em que esses festivais contribuem realmente para duas coisas? Para o aluno e para a dança como um todo, na tua opinião? Qual o objetivo, né? Não contribui absolutamente nada, essa que é a realidade. É lógico, o aluno ganha uma certa experiência de estar talvez vivendo um palco, de estar ganhando uma experiência cênica, até ganha essa experiência. Mas a partir do momento que o festival é simplesmente para você chegar no final e levantar um troféu, isso não acrescenta nada. O troféu não faz bailarino. Quantos bailarinos eu já conheci, e muitos aqui devem ter conhecido, que ganharam todos os primeiros lugares nesses festivais e que hoje em dia, às vezes, você não ouve nem falar. Né? Não é o primeiro lugar do festival que vai virar bailarino. Eu sempre digo muito para os meus alunos, existe o bailarino do festival e existe aquele bailarino de companhia. Quem você quer ser? Você quer ser o primeiro lugar do festival ou você quer ser o bailarino de uma companhia profissional? Tem diferença. E isso que as pessoas não percebem. Muitos festivais, os jurados que estão ali, primeiro, muitos são até frustrados. Essa que é a realidade, porque não conseguiram nunca trabalhar profissionalmente numa companhia. Então, já ficou meio que frustrada a situação. Então, eles já querem que as pessoas que eles estão vendo sejam iguais a eles. Mariângela, eu quero aproveitar, pegar esse gancho dele aí, e que me chama a atenção uma das coisas que eu acho que deve ser debatido, que é o seguinte também: qual é o preparo de quem está organizando esses festivais? Qual é o preparo dele como produtor, enquanto diretor, para organizar um festival de dança? Porque eu percebo que qualquer um faz festival de dança, quando na verdade promover um festival de dança requer conhecimento de produção, direção e do que você está apresentando. Também não dá para olhar antes de olhar a parte cênica, antes de ver a parte do aluno, que é bom deixar claro que são alunos que participam, né? Como é que isso... Você também não vê também esse outro lado antes do aluno? Deveria ser assim, deveria ser uma organização, né, de diversos profissionais, né? Eu acho que cada coisa tem o seu lugar. Eu, como professora de dança, como dança educadora, eu vou pegar a parte de produção cultural, eu tenho conhecimento para isso, então as pessoas têm que ver isso. Agora, as pessoas que organizam, é como ele falou, são sempre as mesmas pessoas, é sempre o mesmo grupinho. Então, resta saber se quem está por trás disso, quem está planejando esses festivais. Será que tem conhecimento em produção cultural? Será que tem conhecimento em outras áreas? Será que são artistas? Mariângela, vou até completar, desculpa. Existem festivais que, às vezes, uma só pessoa organiza, tipo assim, 6, 7 festivais. Uma única pessoa. Ele faz um festival todo mês, assim. É o que eu costumo dizer, que a gente tem muito festivais caça-níqueis mesmo. Né? Exatamente. Aí fica sempre batendo na mesma tecla e fica sempre fazendo a mesma coisa. Eu vou jogar para vocês também uma outra coisa interessante. Eu conheci pessoas, donos de escolas de dança, que viram nisso uma forma, literalmente, de ter mais uma grana para você. Para investir em dança. Eu não acho que as pessoas que ganham dinheiro com dança investem em dança. Elas investem nelas. Claro. Saindo dos festivais competitivos e mostras de dança, como é que você vê, Versaldi? Já vejo essas mostras já vejo de forma melhor, porque já não expõe o aluno numa competição de que eu tenho que ganhar para poder mostrar que eu sou melhor. Exato. A gente vai deixar a plateia dizer por si só, né? Ou seja ela de leigos, ou seja de profissionais, a plateia vai dizer por si só. Não vai ter aquela coisa de premiação, aquela coisa de troféu, de medalha. A pessoa, geralmente nessas mostras, existe uma homenagem a um artista. A pessoa vai estar conhecendo esse artista, assim vai estar uma forma de estudar, de conhecer um pouco da história da dança no Brasil. Ele vai estar conhecendo sobre aquele artista. Então, eu vejo de uma forma muito melhor essas mostras do que propriamente só o festival em si. Mariângela, como é que você vê a questão das mostras? A mostra não tem um caráter competitivo, como o Fernando falou, né? Então, ela já busca... Eu acho que
a maneira como o jovem, como as pessoas vão para uma mostra, elas já encaram de uma forma diferente. Elas não vão com essa questão, vão mais tranquilas, né? Então, de uma outra forma, né? Eu vou dar um relato rápido aqui. Eu dirijo o Jazz 40 Graus e o Sapatearé. O que eu acho, na minha opinião, que deveria ser feito dentro desse panorama de festivais que a gente está comentando aqui, que eu acho que vai dar um salto de qualidade fantástico para a experiência, porque a gente trabalha, na verdade, para o jovem, né? Não é para a gente. E daria um salto de qualidade fantástico, seria as pessoas desenvolvendo projetos específicos, nas linguagens específicas. Como eu tenho o Jazz 40 Graus e o Sapatearé, nós não temos um evento só de clássico. Mostra ou festival competitivo, nós não temos no Rio de Janeiro uma coisa que enalteça o clássico naquele momento, naqueles dias ou naquelas horas. Clássico não temos. Nós não temos pessoas que façam um movimento voltado para a dança afro, uma mostra de dança afro, um festival de danças afros. Nós não temos de dança flamenca. Nós não temos. Então, o que eu acho que esses festivais acabam inchando, e aí, desculpa, com todo respeito a carapuça Silvia, quem achar que deve, os espertalhões acabam se dando bem, porque é uma carência, na verdade. Nós temos uma carência de iniciativas. E, ao mesmo tempo, quando eu falei também da questão pública aí, é muito delicado isso, porque as pessoas estão falando de gestão pública aí, não me perguntaram o que eu preciso para melhorar meu Jazz 40 Graus, meu Sapatearé, ou esses festivais que estão acontecendo aí. Porque quando você entra nos editais das leis de incentivo do FADA, ou Lei Rouanet, o Prêmio Clausiana, a galera também que está jogando lá já está com uma outra mentalidade. Eles não estão olhando mais para o sapateado, para o jazz, para o afro, para o balé clássico. Eles estão olhando para outras linguagens. Então, também isso inibe muitas pessoas a quererem participar. Mas não é o caso, eu acho, desses diretores que a gente está vendo, essa maioria aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que na maioria mesmo, as pessoas estão muito mais preocupadas em ganhar rápido, porque tanto que ela não faz questão nenhuma de divulgar. Por si só já tem ali 200 alunos participantes. Porque já tem já se conhece, né? Mas aí mostra, não sei se vocês vão concordar comigo, quero que vocês façam um comentário também, sobre o descomprometimento com dança. O que me incomoda muito é quando as pessoas... Não, eu trabalho pela dança. Não, se não fizer, meus alunos não dançam. É mentira. Tem outras alternativas. Tem outras alternativas. O problema é que as pessoas estão acomodadas. As pessoas estão... Não tem ninguém, eu não vejo ninguém debatendo, participando quase desses encontros que estão acontecendo em nome da dança. E o sindicato também, eu não sei. Caio, eu vou te procurar de novo, hein? Eu vou te mandar de novo, e-mail. Ele prefere que seja escrito. Vou fazer escrito, não tem problema. Isso, na verdade, virou um círculo fechado, muitas vezes. Por exemplo, nós temos os editais. Também, mas temos como abrir isso. Né? Tem esses editais, mas tudo virou um círculo. O Caio, ele até tem feito algumas palestras no sindicato, eu até participei de uma no sindicato, ele tem explicado coisas, tem tentado ouvir os diretores das escolas para poder ver onde ele vai poder ajudar. Ele tem feito isso, tem recebido muita coisa até no e-mail. Né? Não sei como é que está tão por trás, mas assim, eu pelo menos, não sei se todos também têm recebido, mas eu recebo algumas coisas por e-mail que ele tem tentado fazer. Ele até, no mês de junho, ele fez um encontro que juntou os diretores das escolas. Eu li foram todos que compareceram. Gestores, para gestores. Não foi curso de nada, não. Foi uma palestra? Foi só um encontro, bate-papo, para poder ele ouvir os diretores, para poder ver onde ele poderia... Mas eu te pergunto, sendo do sindicato do Estado do Rio de Janeiro, não da cidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, não poderia planejar com mais antecedência, se unir aos veículos de dança e fazer uma coisa mais ampla? Aí vai dizer assim, não temos dinheiro. Eu não falei em dinheiro, essa coisa que as pessoas têm que tirar da cabeça. Quando as pessoas estão fazendo um evento ou uma instituição, você vai conversar, mas eu não tenho dinheiro. Cara, eu não estou te perguntando se você tem grana, eu estou aqui para somar, eu quero saber como, entendeu? E isso é um mal seríssimo dentro da dança. As pessoas pensam que só ela pode ganhar. Ela não divide o que ela ganha. Entendeu? Mas não é por aí. Existe uma palavra chamada parcerias. Agora as pessoas são muito umbilicais, as pessoas são muito melindradas ainda. Então, quando você tem também pessoas que mexem com as massas e que são melindradas, que não evoluíram espiritualmente para lidar com o semelhante em massa, ela sofre e prejudica todo mundo. Porque ela não vai ter diálogo aberto.
Não vai, não vai. Ela vai se sentir assim. E quando você falou, Maria, da união, existe a união. O que não existe é as pessoas se superarem nas melindragens. Ah, mas a Maria Ângela falou mal de mim. Não! Ela falou só do trabalho. O que eu estou questionando aqui, a Cristina Mota, como eu coloquei, nada pessoal é ela. Com essa menina, muitos e muitos, eu tenho o maior respeito. Mas o posicionamento dela é profissional, né? Conversa profissional. Então, na dança, as pessoas estão longe de saber lidar com isso e quererem amadurecer para isso. Tem pessoas que fazem festival de dança aí, que eu nem sabia que fazia um dia que eu encontrei. Ah, mas tu não sabe, ficou brava comigo porque eu não sabia do festival dela. Fernando, dá suas considerações. Uma pena, mas a gente vai bater mais papo. Vamos fazer uma mesa redonda de mais de 1 hora de programa para a gente debater mais isso. Não, agradecer o convite da EDS, agradecer a Maria Ângela aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado aí também a minha esposa, meus filhos, né? Daqui a pouco estou encontrando vocês. Aline e Bianca, né? Bianca Aline. Bianca Aline. Tá, muito obrigado a todos. Tá, ok. Maria Ângela, suas considerações aí. Bom, agradecer também a todos vocês por estar aqui participando desse programa e rapidamente falar sobre a mostra de dança que o Edésio, que eu fiquei de falar. A mostra de dança é a segunda mostra de dança no Movimento Espírita, que nós teremos aqui no Rio de Janeiro, de 1 a 4 de maio de 2014. Ainda não temos local definido, mas nós temos a página no Face, né, e assim que tivermos o local, vamos estar dando essas informações. A gente passa para o nosso ouvinte aqui, também o Jornal da Dança está junto aí. Querida, muito obrigado. Fernando, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Maria Ângela, bom te rever também. E Raquel, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, mas isso foi apenas um aperitivo daquilo que a gente tem que conversar mais sobre o mundo da dança. Beijos e até a próxima.